Como medir o custo de execução de um algoritmo? É fácil, é só verificar os resultados em relação ao tempo e o uso de memória. Será que isso é uma boa ideia? Seja bem-vindo à Mente do Alfred. Eu sou Pedro Carvalho e nesse vídeo eu vou explicar o custo de execução de um algoritmo. As medidas de tempo obtidas dessa forma são bastante inadequadas. Por exemplo, se a gente pegar um algoritmo e executar em um computador que dá para comprar um carro 0 km, e a gente pegar esse mesmo algoritmo e executar no meu computador que dá para comprar um lanche lá na esquina, jamais a gente podemos generalizar esses resultados, pois depende do hardware, depende do compilador e quando tem grandes quantidades de memória, a medida de tempo também vai depender desse aspecto. Então, como medir o custo de execução de um algoritmo? O mais recomendado seria verificar o número de vezes que a operação relevante vai ser executada. Um exemplo, temos aqui um programa para medir o maior elemento de um vetor. A operação mais relevante é essa que faz a comparação de um elemento do vetor. Para um vetor de 10 elementos, o seu tempo de execução é 9. Aí você deve estar se perguntando, por que 9? O tempo de execução de um algoritmo não é medido diretamente em tempo, tipo em segundos, em minutos ou em horas. O custo de execução de um algoritmo deve ser medido considerando quantas vezes a operação relevante vai ser executada. Uma observação: custo de execução de um algoritmo é a mesma coisa que tempo de execução e complexidade do algoritmo. E a gente mede esse tempo de execução através da função de complexidade. Temos aqui o f de n. O f significa a função de complexidade e o n significa o tamanho do problema. Ou seja, se a gente for fazer a leitura, seria f de n é igual à medida de tempo necessária para executar um algoritmo de tamanho n. Como eu posso provar que um determinado algoritmo é a melhor solução para um determinado problema? Essa pergunta é muito interessante porque para um problema existe vários tipos de algoritmo que resolvem esse mesmo problema. Então, como eu posso falar que um determinado algoritmo é melhor do que o outro? Temos dois tipos de análise. A primeira seria a análise de um algoritmo particular e a segunda seria a análise de uma classe de algoritmo. As características que devem ser investigadas em um algoritmo particular seria a análise do número de vezes que cada parte desse algoritmo vai ser executada, ou seja, se refere ao tempo. E o estudo da quantidade de memória necessária se refere ao espaço de memória que esse algoritmo vai ser utilizado. Já a classe de algoritmo, toda uma família de algoritmo é investigada. Procura-se identificar qual que é o melhor e nesse tipo de análise coloca limite de complexidade computacional. Por exemplo, é possível estimar o número mínimo de comparações que esse algoritmo vai fazer para encontrar o maior elemento no vetor. Esse algoritmo ele possui uma propriedade uniforme. Para garantir que ele encontrou o maior elemento, ele sempre vai ter que trabalhar n-1 comparações. Já o algoritmo de ordenação, isso não ocorre. Se os dados de entrada estiverem quase ordenados, então o algoritmo pode ter que trabalhar menos. É aí que entra a análise dos três cenários. O melhor caso, o caso médio ou caso esperado e, por último, o pior caso. O melhor caso seria o menor tempo de execução. O pior caso seria o maior tempo de execução sobre todas as entradas de tamanho n. E o caso esperado seria a média dos tempos de execução. Geralmente esse aqui é mais difícil da gente obter, porque envolve uma distribuição de probabilidade para um conjunto de entradas de tamanho n. Ou seja, todas as entradas vão receber uma probabilidade. E por isso se torna muito mais complicado obter o caso médio. E para colocar em prática o que eu acabei de explicar, eu vou resolver um exercício com vocês. Faça um programa que encontre um determinado elemento em um vetor de inteiros não ordenados. Utilize um método de pesquisa sequencial e informe a função de complexidade desse algoritmo. Para adiantar no vídeo, temos aqui já o programa. Qual que seria o melhor caso? O melhor caso seria quando o número pesquisado se encontra na primeira posição, ou seja, a função de complexidade do melhor caso é igual a 1.
O pior caso seria quando o número procurado se encontra na última posição ou se o número procurado não está no vetor. Um exemplo, se o número procurado fosse 42, aqui não estaria no vetor. O pior caso teria que percorrer todo o vetor, ou seja, a função de complexidade vai ser n, pois tem que percorrer todo o vetor de qualquer jeito. Já no caso esperado, é um pouquinho diferente. No estudo do caso médio, vamos considerar que toda pesquisa recupera um registro, ou seja, para a gente calcular a função de complexidade do caso esperado, a gente só precisa conhecer a distribuição de probabilidade. Vamos imaginar que cada um dos elementos tivesse a mesma probabilidade, a probabilidade 1 sobre n. 1 de eventos favoráveis e n seria o tamanho do espaço amostral. Como a gente já sabe que a probabilidade é a mesma coisa para todos, então a gente multiplica a probabilidade vezes o somatório. A fórmula do somatório é bastante simples. Eu já digitei aqui para ficar bem mais fácil. Seria a quantidade de elementos vezes o primeiro elemento, que no caso seria 1, mais o último elemento, que no caso seria n, dividido por 2. Se a gente trocar isso aqui, essas variáveis pelos números, ficaria n vezes n mais 1 dividido por 2. Simplificando mais ainda a fórmula, a gente pode cortar esse n com esse outro n aqui e ficar somente com n mais 1 sobre 2. A função de complexidade do médio caso seria n mais 1 sobre 2. Eu espero que esse vídeo ajude bastante a vocês. A minha principal base para fazer o roteiro desse vídeo foi o livro do Ziviani. Eu vou deixar tudo detalhado na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.